Olá pessoal, tudo bem? A sexta-feira começou quente no cenário político por conta dessa operação da Polícia Federal contra o cantor Sérgio Reis e contra o deputado federal Ottoni de Paula, né? Eles são alvos de buscas e apreensões para o inquérito que investiga os ataques ao sistema democrático, né? É bom lembrar que os dois têm feito vários ataques diretos à democracia e, inclusive, incentivando rupturas democráticas, né? O que seria, né, obviamente, um crime que não precisa ser confundido com a liberdade de expressão. Mas não é desse assunto especificamente que eu queria falar, não. Eu queria falar, na verdade, e é difícil até falar disso nesse momento em que há roubos autoritários, em que há tentativas de ruptura e que há um papel lamentável até aqui da Procuradoria-Geral da República. Eu queria falar sobre o excesso de poder nas mãos do TSE e do STF nos tempos atuais. Claro que, como eu disse, nesses casos específicos que a gente está falando e que a gente está vivenciando, a ação do STF, do TSE, tem sido necessária para combater os excessos e os riscos da democracia. Mas a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Em algum momento a sociedade vai precisar discutir os excessos de poder nas mãos do TSE e do STF principalmente, né? Eu falo de alguns casos específicos, por exemplo, a decisão do TSE de que as redes sociais não podem mais monetizar canais que fazem ataques às urnas eletrônicas. É uma situação delicada e perigosa porque quem vai lá na frente, em algum momento, discutir o que é ataque efetivo às urnas eletrônicas e o que é crítica legítima ao sistema de urnas eletrônicas. O próprio TSE, que é quem gerencia as urnas eletrônicas, não me parece ser razoável que o TSE ultrapasse as discussões meramente político-eleitorais, em que ele é um mediador, para entrar numa história em que ele é o principal alvo, né? O principal alvo desses canais é justamente o TSE e é perigoso que isso em algum momento seja usado para impedir quaisquer críticas ao Tribunal Superior Eleitoral. Da mesma forma, não é razoável, isso aí a gente já falou por aqui, mas é sempre bom enfatizar, não é razoável que o Supremo Tribunal Federal abra inquérito de ofício e seja vítima e julgador ao mesmo tempo. Quer dizer, não faz nenhum sentido que o STF seja julgador, vítima e também o acusador, né? Claro que o acusador deveria ser o Ministério Público Federal. Agora, alguma discussão sobre como fazer no caso de um procurador-geral da República que não tem interesse em fazer denúncias contra o presidente da República, precisa ser discutida, sem dúvida nenhuma. Não me parece que é razoável que esse assunto seja julgado dentro do STF, né, nos casos em que o STF seja vítima. Acho que é preciso se discutir, principalmente voltar àquela discussão sobre corte constitucional, corte para julgar casos penais. Se houver, nesse caso, duas cortes, aí eles poderiam fazer um papel em que um julga o outro, vamos dizer assim, julga ações contra o outro, o que não parece razoável que a gente imagine em um cenário normal. A gente não vive um cenário normal hoje, mas em algum momento a gente vai viver um cenário normal, que isso seja aceitável, né? Obviamente, isso não quer dizer que essas ações do STF, calcadas hoje no regimento, são ilegais, nem nada do tipo. Eu acho que a gente precisa discutir como resolver esse tipo de situação e não dá para imaginar que o regimento interno, trabalhado pelos ministros do STF, tenha mais força, muitas vezes, do que a Constituição ou do que o próprio Código Penal, o Código de Processo Penal também. Acho que isso precisa ser melhor estabelecido e o âmbito de discussão disso é o Congresso Nacional. Os deputados também incentivam o STF a tomar suas decisões e ganhar mais poder, porque os deputados judicializam muito as questões, tudo vai parar no Supremo Tribunal Federal, né? Partidos, deputados, senadores fazem muito isso. Isso também atrapalha esse clima cada vez de força maior do judiciário, mas isso não é bom para a separação dos poderes. Nesse ponto específico, as críticas ao STF e ao TSE, de que eles excedem um pouco nas suas atribuições, me parece legítima, ainda que as pessoas que fazem essa crítica são pessoas que estão, na minha avaliação, também agindo fora da Constituição Federal e que não estão aí apenas com liberdade de expressão, mas de fato cometendo crimes contra a democracia. Um abraço para vocês e até mais.